Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral. Uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Papai, a vovó. Benção, papai. Oi, vovó. Agora sente-se aqui para tomar o seu café. André! Júnior, psicanalista, amigo, estudioso espírita, que ajuda muita gente, trabalha em vários lugares, se apresenta em muitas casas. Ele vai falar hoje um tema que eu estou extremamente curioso, né? Que é desmistificando o umbral. Todo mundo tem medo do umbral, né? Quem não tem, né? Mas eu acredito que vocês vão sair daqui com uma ideia muito diferente. Tá? Newton, que Deus, que Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, e o nosso querido irmão José, junto com todos os benfeitores da casa, te envolva todo o tempo, hoje, todos os dias da sua vida, e todos nós. Boa noite a todos. Ele me pediu para mim fazer uma prece. E o que eu posso dizer para vocês, para nós, é que nós estamos repletos de amigos espirituais e muitos familiares. Muitos familiares. Só dando um ganchinho sobre a psicografia, nós temos uma ansiedade muito grande com relação a conversar com os nossos familiares que partiram. O que nós não lembramos é que todas as noites nós nos encontramos com eles. Até mesmo aqueles que estão enfermos, porque como é lá, é como cá. Se nós temos um parente, um familiar querido, internado, o que a gente faz? Vai visitar, não é assim? Tem o horário certo para visita, sabe disso, aqui, e lá é igual. Não muda nada, na realidade nós somos um reflexo da espiritualidade. Não é lá é igual cá, não. Cá é igual lá. Então todas as informações que nós trazemos hoje em nossas vidas, nós trazemos da espiritualidade. E na maioria das vezes, nós trazemos quando nós acordamos. Porque todas as nossas necessidades que nós temos hoje, ao dormir, os amigos estão nos aguardando, esperando nosso despertar do lado de lá. O que nós precisamos é estarmos na mesma faixa vibratória deles. É importante realmente, como o Rui falou, de vocês virem nesse dia. Porque mesmo que não recebam a cartinha, o fato de entrar nessa egrégora vibracional do ambiente que vai estar,
vai nos conectar com eles, porque eles estão conectados conosco. Mas nós não estamos conectados com eles, porque estamos ansiosos, preocupados, nervosos, com saudade, irritados, e assim por diante. Nesse momento que a gente nos conecta, a cartinha não vem, mas quando eu vou nanar, quando eu vou dormir, fica mais fácil de nos encontrar. Então é muito importante que isso ocorra. Bom, eu vou começar com uma boa notícia. Ninguém aqui que está aqui, todo mundo que está aqui, vocês vão entender, estão no umbral. Mas nenhum de vocês ou de nós vai para aquele umbral. Esse umbral para nós não vai, pode ficar tranquilo. O umbral de André Luiz, ele foi, digamos assim, criado por ele, na década dele, porque não tinha outro como explicar o que ele passou, porque na realidade, todos sabemos que o umbral apareceu do livro Nosso Lar, não é assim? A partir do livro Nosso Lar, que é um escrito de André Luiz, é que o umbral apareceu para assustar todo mundo. Até então tinha o céu e o inferno. E como nós éramos espíritas, deixamos de acreditar no inferno, porque o inferno é coisa de católico, não é coisa de espírita. Então, como eu não sou católico, eu não vou para o inferno, eu vou. Mas, por nosso azar, André Luiz criou o umbral, porque não tinha outra linguagem. Ele estava descrevendo o quê? Um momento horrível da vida dele. Durante 8 anos, ele ficou num lugar medonho. Mas André Luiz era um criminoso? Ele era mau? Não, porque nenhum de nós somos maus. A boa notícia é que não existe maldade. Mesmo os criminosos não são maus. Estão maus. Porque todos nós sabemos que nós somos a imagem e semelhança do Criador, de Deus. Se somos a imagem e semelhança, apesar de ainda não despertarmos para isso, porque somos crianças, nós somos pessoas boas, amorosas, solidárias. Nós sabemos disso. A solidariedade está presente a todo momento. Então o que ocorre? Naquela época, André Luiz falou assim, como é que eu falo do povo lá fora se modificar? Porque para não passar o que eu passei. Porque na realidade o que André Luiz dizia, a única coisa é que ele era ateu. Comia demais, bebia demais e gostava de farra, dos bares, de mulheres. Mas como pessoa, ele era um pai super amoroso. Tratava muito bem seus filhos, tratava muito bem sua esposa. E naquela época, o homem era homem, a mulher era mulher. Assim, né? O homem podia tudo, a mulher não podia nada. Então, era coisa da época. Tanto é que ele fez várias bondades, né? Ele ajudou pessoas sem cobrar nada, apesar que foi influência da secretária, mas fez, né? Então, mas ele precisava explicar. Ele queria falar para o pessoal que existia um local horrível, que se não mudasse ia para lá. E ele realmente falou sobre um umbral que foi muito bem descrito depois no livro, ficou gravado por Francisco Cândido Xavier. Nós vimos o filme, né, que ficou mais fácil de perceber o quão ruim aquilo era. Mas então vamos lá. O umbral, na realidade, é uma linguagem dos espíritas, né? Porque se você for ver o umbral e for ver o inferno, é igual. A única diferença é que um é frio demais, o outro é quente demais. Mas é praticamente a mesma coisa, é local de sofrimento. Aí eu pergunto para nós, o inferno existe? Como o Rui já falou, nós espíritas não acreditamos no inferno, né? Extinguir a chama do inferno, começaram ninguém mais acreditar no inferno. Aí o que ocorreu? O diabo ficou desempregado, não tinha mais onde morar, né? Ele ficou de assim, não tinha poder, era ignorado. O que eu faço da minha vida? Mas tudo isso é metaforicamente falando, né, gente? Que o diabo, na realidade, ele representa o quê? O lado negro. Apesar que Daimon, que é o demônio, é anjo, né? Mas a gente foi corrompendo a palavra e ficou o Daimon caído, o Daimon perdido, Daimon virou diabo. Então tudo que é diabo representava o mal. Que na realidade ele não é, o diabo não é um ser. Ele foi criado pela igreja para colocar medo nas pessoas, para que. É que nem criança, né? Nós fazemos isso com nossos filhos também. Não fazemos? Não tem o bicho papão? Não tem o velho do saco? Mas a gente não queria que a criança fosse na rua, que a gente falava, o velho do saco vai te pegar. Aí eu pergunto, tem velho do saco?
O bicho-papão à noite, olha, se você não comer tudo, o bicho-papão à noite vai sair do trabalho. Então nós criamos o medo, porque nós conseguimos aderir às pessoas de duas formas, ou através do medo, né? A fragilidade do outro me torna forte, ou através do convencimento, que é a admiração. São as duas ferramentas super fortes. Aí o que ele fez? Ele foi se adaptar à sociedade, né? Ele não queria perder o poder. Ele não quer perder o poder. A energia contrária ao bem não quer perder o poder. Então hoje todos nós reconhecemos que as redes sociais é o açúcar da nossa vida, né? Existe uma historinha curta que o diabo, a seca do diabo, não sabia mais como prejudicar a humanidade, já tinha tentado de tudo. Chegou para ele, para o mestre, e falou assim: mestre, eu já tentei de tudo, não adianta, não consigo convencer a humanidade. Aí ele falou assim: se pega isso aqui e dá para eles. O que é isso? O nome disso é açúcar. Dá para eles que eles vão se destruir sozinhos. Pode dar e virar as costas e vai embora. Porque é uma realidade. Hoje o açúcar mata, todos nós sabemos, mas quem deixa o açúcar? Né? No chocolate, nos doces, no café, nós não conseguimos deixar, e nós sabemos que mata. Então nós continuamos nos contaminando, apesar de sabermos. É o que ele fez. Então aqui as redes sociais são excelentes, é uma ferramenta maravilhosa. Mas eu costumo dizer que é como um bisturi. Ou seja, ele cura, mas também mata. Depende da mão de quem está, né? Então eles são um fator em que aí ficou mais perto ele ficou mais perto de nós, porque hoje nós podemos fazer tudo, né? Não há punição, muito pouca punição. Nós estamos menos empáticos uns com os outros, até na própria família. Nós sabemos quantos conflitos nós temos na família. E nós sabemos também que a família é o nosso grande laboratório construtivo. Aquelas pessoas que a gente tenta mais nos afastar, são aquelas que a gente precisa mais se aproximar, por incrível que pareça. Eu repito uma frase de André Luiz, e vou sempre repetir, não é nem para vocês, eu repito muito mais para mim do que para vocês, de que todos os encarnados desse planeta, esses 7 bilhões, quase 8 bilhões de espíritos, assim como essa grande quantidade de espíritos que estão na psicosfera, desencarnados, todos nós somos anjos de uma asa só. Nosso planeta, como é um planeta escola, um planeta de crescimento, nós somos anjos de uma asa só. E a gente só vai conseguir só voo no processo evolutivo se a gente se agarrar. Porque se eu tenho uma asa só, ao batê-la, eu vou ficar rodando num certo lugar. Não é assim? Se eu pegar um outro anjo que pensa que nem eu, que é a minha alma gêmea, né, procurar alma gêmea, que é, nossa, é só pensar e faz. É só querer imitar, ou ela, né? Nós somos muito iguais. Temos a mesma asa. Continuaremos rodando, porque a asa está do mesmo lado. Eu preciso me abraçar com alguém que seja totalmente diferente de mim. Totalmente diferente. E o que é pior, como é que eu consigo me abraçar com alguém diferente de mim? É insuportável, não é? É insuportável. Às vezes eu não consigo nem ouvir a voz daquela pessoa dentro da família. Eu estou falando dentro da família. Eu não perdoo jamais o meu pai por ter traído a minha mãe. Jamais a minha mãe por ter traído meu pai. Eu não perdoo o meu pai por ter me abandonado quando abandonou minha mãe. E tantas outras coisas. O meu irmão, não suporto meu irmão, não tolero do jeito que ele é, egoísta, arrogante, prepotente, assim por diante. Nós não toleramos dentro da família as pessoas que nós precisamos tolerar. E não é só toleração, nos abraçar. Nem que ele não queira, mesmo que ele não queira, eu tenho que abraçá-lo. Porque se eu não abraçá-lo, eu não vou alçar voo. Então essas forças contrárias estão encontrando em nós, condições para isso. Para alimentar os seus conceitos. Porque eles, os vícios, não são culpados.
Porque a culpa não existe. O que existe é consequência de tudo, assim diz o livro dos Espíritos. Ação e reação, causa e efeito. Se eu fizer algo, eu tenho que estar preparado para colher coisas saudáveis ou então coisas dolorosas. Mas a escolha é minha, não do outro, nunca é do outro. Então ele encontrou em nós essa possibilidade. E como disse Paulo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É o que a gente diz, mas sabe que está errado, mas faz. Né? Interferindo em nossas reformas íntimas. Aí sim, ele nos convoca para o seu novo reino. Né? O diabo saiu lá do inferno, dos católicos, e está no reino Tom Brau, daquele de André Luiz, e de tantos outros que a gente ouve falar nos livros. Sofrimento de chama ao frio, igualmente, diferentemente. Aquilo que eu falei, é o mesmo sofrimento, ou seja, queimando no inferno, ou morrendo no frio de André Luiz. É o mesmo sofrimento. Mas aí a pergunta é, agora que uma dúvida que se quer calar. O umbral existe? O que vocês acham? Não acho nada, né? Não, o umbral, como nós vimos no caso de André Luiz e como nós fizemos, como os católicos fizeram, que é criar um local. Se você não fizer tudo que Jesus fez, se você fizer mal, se você roubar, se você não sei o que, se você matar, você vai lá para o umbral, vai fazer que nem André Luiz, comer grama, beber água suja da valeta, comer terra, ficar com um buraco na barriga desse tamanho, e assim por diante. Não é assim não, gente. Não é assim não. Há muitos criminosos que desencarnam e vão viver em grupos. Não vão sofrer não com os umbral não. Deixa, nós temos assim, nós somos bonzinhos, né? Nós não queremos vingança. A gente fala assim, deixa ela. Tem a lei da ação e reação. Deus está vendo, quer dizer, transfere a bronca para Deus, né? Deus está vendo o que você está fazendo, viu, minha filha? Deus está vendo. Eu não vou me... Olha, não vou falar mal de você, conversa, né? A gente não consegue. Eu não vou fazer nada contra você, mas Deus está vendo, ou seja, joga o problema para Deus. E isso não adianta. Eu tenho que fazer a minha parte. Ela vai responder. É aqui o semear. Então, mas o que significa estar no umbral? Se o umbral não existe, se esse local umbral não existe, o que é estar no umbral? Estar no umbral, bom, primeiro vamos ver o que é umbral, né? Sabe o que é umbral? Umbral em espanhol significa soleira. Né? Carcereira é soleira. Soleira é essa pedrinha que a gente põe na porta para separar um ambiente do outro. É uma soleira. Que traduzido lá dentro da linguagem espírita de André Luiz, ele não achava nada, ele falou, isso é uma transformação. Ele podia ter falado assim, é um momento de transição, é um momento de ressignificação, é um estágio que você avalia seus conceitos. Mas não dava, né? Naquela época não tinha, ninguém tinha essa linguagem. Não tinha. Então ele, não sei porquê, não sou amigo de André Luiz, não tenho nem falar com ele nem quer conversar comigo, né? Mas perguntar por que você achou soleira. Ele achou que é soleira. No conceito significa o quê? Que é um momento de transição, de transformação, de mudança. É um estágio. Todos os dias nós estamos em nossos umbrais. Todos os dias. Todos os dias. Quando mudamos os nossos conceitos, e para mudar um conceito leva um tempo, né? Assim, se alguém te passa uma ideia, eu levo um tempo para aceitar essa ideia. Eu levo um tempo. Seja ela boa, seja ela ruim. A gente costuma dizer, até digerir essa ideia, leva um tempo. E esse tempo que leva de transição entre o estágio que eu estava com o estágio que eu estou, esse tempo, ele é diferente um dos outros, de acordo com o grau de conhecimento, de aceitação de cada um. Então, tudo é uma fase de umbral, de transformação, de transição. É que eu falei, quantos tempos ficamos? Depende do tempo de cada um. Somos seres, por quê? Somos seres milenares.
Nós temos que lembrar isso todo dia. Nós não temos 60, 50, 40, 15 anos, não temos. Nós temos bilhões de anos. Bilhões de anos. Por que bilhões de anos? Se nós estamos todos aqui, nós, no mínimo, acreditamos, porque acreditar é uma coisa, saber é outra. Né? Acreditar, que eu costumo dizer, é volátil. Um dia eu acredito, um dia eu não acredito, um dia eu acredito, mas está em mim. Saber é não se preocupar com o consciente. Por que bilhões de anos? Porque viemos do átomo, estamos no nominal e vamos para o arcanjo. Passamos por várias fases, mineral, vegetal, animal. Não é assim? Alguém discorda? É isso aí. Alguém discorda? Então, quanto tempo eu levo para passar do mineral ao vegetal? Não é 100, 200, 300, é milhões de anos. Milhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. E nós estamos nela desde essa época para chegar onde chegamos hoje. Então vejam bem, essa transformação é de acordo com cada um. Levou esse processo. Então, como nós estamos nessa fase, nós precisamos nos adaptar a isso. Essa mudança de cada um. Quando desencarna, a gente passa pelo umbral. Quando nós encarnamos, quer ver o umbral que nós passamos? Todos nós passamos. Quando nós encarnamos, todos que aqui estamos, nós temos um projeto de encarnatório, não temos? Não é isso? Aí lá em cima a gente se reúne com os familiares e começamos a traçar e tal, o projeto de cada um. Eu aceito isso, eu aceito a minha irmã que na outra encarnação me prejudicou, eu estou com raiva, eu não estou mais, vamos mudar esse conceito. Pode ficar sendo a minha mãe que me abortou já 2, 3 vezes, mas eu perdoei ela, não tem problema, eu vou encartar porque eu preciso mudar, minha mãe, eu vou ajudar minha mãe a se recuperar e assim por diante. Só que na espiritualidade é outro assunto. É outro assunto. Eu estou com um grupo que pensa que nem eu, um grupo que vibra que nem eu, e não estou na carne. Quando eu encarno, aos 7 anos, existe o véu do esquecimento. E todo aquele sentimento de rancor, de mágoa, sentimento de rejeição, ele vem à tona. Só que vem à tona sem explicação. Porque está no meu acástico, ou seja, está no meu corpo perispiritual, nos meus registros do acástico. Mas o corpo não deixa, a mente não deixa que isso se desperte, que isso saia para fora. Então aquele sentimento é que nem atravessar a rua. Todos nós vamos atravessar a rua. Todo mundo para e olha para um lado e olha para o outro. Por quê? Porque a gente sabe que passa carro. Não é assim? Você tem aquele sentimento, opa, toma cuidado. Você fala para você mesmo, toma cuidado, aqui passa carro. O trânsito o fluxo é muito grande. Aí você sabe por que você está atravessando a rua preocupado? Porque você tem consciência. Agora imagina você ter uma preocupação, um sentimento de ranço, de raiva de alguém que você vive, que deveria amar. Não é assim? Nós deveríamos amar nossos pais, não é assim? Nós deveríamos amar os nossos irmãos, não é assim? A sociedade nos fala isso. O Espiritismo nos fala isso. Mas o problema não é o Espiritismo, não é a sociedade, mas sou eu. Que eu quero amar o meu irmão, eu quero amar minha mãe, meu pai, mas eu não sei, tem algo dentro de mim que não deixa. Eu até começo, não, hoje eu não vou brigar com meu pai e com a minha mãe. Hoje eu vou me controlar. Hoje eu vou me controlar. Você tá, bom dia. Né? Aí a mamãe fala assim, bom dia, filha. Que falsa. Está falando isso, mas por dentro você já está pensando. Assim começa o vulcão. E aqueles que estão à nossa volta, que nós não vemos, que está vivendo o seu umbral pessoal, de que desencarnou, né? Está vivendo seus conflitos, o que ele faz? Ele burrinha também. É força mesmo. Se liga, começa a falar em nossos ouvidos. E o conflito começa, e não para mais. E quando você vê no final do dia, já brigou, já discutiu, depois você bate assim, você fala assim, que foi que eu fiz? Eu falei que eu ia mudar. E você entra no seu umbral pessoal. E assim que a gente fosse, os nossos dia a dia é uma eterna transformação. Família é muito, de nada adianta
que nada adianta a gente estender a mão ao vizinho, de fazer grupos para alimentar a pessoa. É importante, isso é importante. Não é que não é para fazer, tem que fazer. Alimentar, dar roupas, vir na casa espíritas, dar passe, fazer estudo. Maravilha, maravilha. Mas se você entra em casa e começa a rejeitar um filho, seja qual for o motivo que ele tenha, porque por pior que o filho seja drogado, criminoso, o que seja, nós temos que entender, como diz Emmanuel, para que eu possa julgar alguém, por pior que essa pessoa seja, eu tenho que rever as minhas 10 últimas reencarnações, para saber se eu posso ou não julgar aquela pessoa. E 10 últimas reencarnações é de 700 anos para mais, que a média de vida hoje é 70 e tal, apesar que antes era 40, 50, mas que seja 600 anos. Já imaginou a gente rever o nosso caderninho reencarnatório 600 anos para trás? Será que a gente foi tão bonzinho do jeito que a gente é hoje? Nós já fomos bárbaros, né? Nós já comemos gente, já matamos tribos, já matamos pessoas, arrancamos o cérebro, porque aquilo ali dava força para que eu pudesse vencer os inimigos. Talvez estivéssemos lá nas arenas de César, na hora que o gladiador machucado, e nós tínhamos que decidir a vida dele, a gente pode ter feito assim, ó. Não de um, de centenas, de milhares de espíritos como nós. Tudo isso são coisas que nós, dentro da doutrina dos espíritos, precisamos absorver as informações. Muito mais importante, que nem o Rui disse, é o estudo, o conhecimento. Uma pessoa ser um ótimo passista não significa que ela é uma pessoa melhor, não. Existia um passista que tinha um magnetismo muito bom, muito ótimo, excelente, e começou a ser procurado. Só que de repente ele começou a se envaidecer, mas ele era uma referência e as pessoas iam até ele. O que o plano espiritual fez? Começou a trabalhar através dele, não com ele, através dele. Então as pessoas continuavam vindo, porque ele era um ótimo passista, era um curador e tal, mas quem curava não era mais ele. Então, ele fazia o quê? O plano espiritual pegava o fluido de pessoas que estavam na plateia, ou então no caso, aguardando a sua vez, fazia o processo todo de ectoplasmia, né? Pegava todos aqueles fluidos e levava o medicamento para a pessoa que precisava. E o passista se achando, mas não estava oferecendo mais nada. Ao contrário, ele estava sendo isolado para que ele não contaminasse as pessoas. O plano espiritual é uma coisa que a gente não tem nem noção. É que nem eu entender a intelectualidade de um professor de doutorado, mesmo numa área que eu atuo, em psicanálise, por exemplo. Eu não tenho consciência de que um professor de doutorado em psicanálise tem a capacidade. Então é isso que nos acontece. Então nesse processo de reencarnação, o que acontece? Vamos ver então uma fase que todos nós passamos na fase de transição de um grau. Vocês imaginam, estou no plano espiritual, estou tranquilo, sem a vestimenta física, já me adaptei, já estou adaptado no mundo espiritual, já passei por essa fase do umbral. Como eu disse aqui, ninguém vai comer grama lá não. Nós estamos, a transição de... O que é a transição nossa quando desencarnar? Quem imagina? O que é? Quando a gente desencarnar, qual é o nosso umbral? Nossa transição, nossa transformação, qual é? É a aceitação, né? Porque a gente parte deixando marido, esposa, filho, o emprego que eu adquiri agora, caramba, agora que eu vou ser promovido, que eu ia ter tudo que eu tinha, meu carro do ano, eu desencarno, ora. Ou então eu passei a minha vida toda guardando dinheiro para aproveitar a minha velhice através
da aposentadoria, já tinha planejado viagem para a Itália, para Roma, e de repente eu desencaro. Pô, mas que Deus é esse? Agora que eu vou fazer? E olha que eu sou espírita, hein? Eu não faltei um dia no centro. Eu ia no centro ajudar uma pessoa, não sei o quê. Quando eu falei assim, não, agora eu vou para o centro, eu vou viajar um pouco, vou descansar. E eu desencaro, então o infarto caiu tudo morro. Quem que aceita isso? É o umbral, é a transformação, transição. Então eu passo desse período numa transição. Por eu ser uma pessoa boa, eu não vou para lá comer crema. Não, eu vou transicionar. Vou viver em nosso universo, só que numa fase diferente, com pessoas nos apoiando. Então, nesse processo, é um processo inicial. Quando a gente vai encarnar, vamos encarnar, oba, vou encarnar, que maravilha. Só que como é que é a nossa encarnação? Uma célula, né, um esperma masculino, um óvulo feminino, uma célula chamada zigoto, que se une, né, uma célula unicelular, aí dela sai duas, de duas sai quatro, de quatro sai assim por diante, até formar o feto. E todos nós sabemos que o espírito, que o perispírito é a forma da forma. Então o perispírito, o espírito através do perispírito, está começando a tomar conta de cada uma daquelas células. Imagina essa adaptação como é que é. Lá no plano espiritual é leve, tranquilo, eu começo a ficar preso, travado. Eu começo a ficar com... É como se de repente eu tivesse que colocar um paletó gravata num dia que nem fez agora, 47 graus de calor. A gente começa nessa transição, é uma transição, é um processo de passagem uralina. Aí eu começo a me adaptar no feto. Estou indo, daí eu chego aos 9 meses. Aí 9 meses, estou tudo bem bom, está tudo quentinho, né? Estou me alimentando de graça, estou passeando de graça, a mamãe está alegre porque foi lá na Disneylândia, eu aproveito também porque eu sinto a felicidade dela, está tudo bem aqui dentro, aí eu tenho que, aí eu vou e caio para fora. Chegou a hora. É outra transição. Eu estava tão bem lá dentro, por que me jogaram para fora daqui do meu cantinho, quentinho? É gente gritando, é gente, uma barulha danada, é um cara que enfia um negócio no nariz, e começa o processo de desenvolvimento do órgão. E gente, entenda assim, um processo de umbral muito difícil é o crescimento. Crescer dói. Dói. Vocês imaginam uma criança que tem 50 centímetros e começa o desenvolvimento orgânico. Começa a doer muito, por isso que a criança chora. Ela chora de dor, ela chora de frio, ela chora de calor, ela chora porque não sabe falar. E nós, o que a gente faz? Chá. Né? Ah, está com fome, mamadeira. Mas acabou de comer, não é que é guloso. Toma mamadeira, toma chá, toma não sei o quê, não sei. E ela começa a comer. Aí o que ela associa? Que quando tiver dor, faz o quê? Come. Esse porquê que quando tem ansiedade a gente come que nem um louco. Porque é um preenchimento, é o primeiro preenchimento nosso é esse. Depois desse preenchimento vem cigarro, vem droga, vem sexo, né? Um vazio existencial. Mas isso é um outro assunto. Então ela nasce, aí começa o novo umbral dela. Né? Aí ela tem uma pausazinha nessa fase aí dos 2, 3 anos de idade, que está vivendo, relembrando, então é um período de uma paz, né? É como se você subisse uma estrada e de repente tem um acostamento para você descansar, é um momento de descanso. Aí os 7 anos é a fase, uma das fases mais difíceis nossa, do espírito. É o momento em que você está reencarnando. Você deixou de ter o apoio vibracional, intelectual e até espiritual. Falou assim, agora você vai andar sozinho. É que nem andar de bicicleta, né? Você segura no banquinho do filho, vou largar, aí você larga, ele balança, né? Agora estou por minha conta. É o medo. Nessa fase é a fase do medo. Porque as respostas que eu queria eu não tenho mais. E se tenho, está mais difícil de entender essas respostas. Então é uma nova transição, é um novo processo umbralino.
Está vendo como a gente vive no umbral? Por que umbral? Lembra? Soleira, transição, ressignificação. Né? Então, umbral é tudo isso. Esse processo. Aí vem o quarto enfrentamento. É a adolescência. Ou aborrecência. Por que acontece isso? Porque nesse momento em que o Espírito fala assim, agora as decisões são minhas. Não é assim? Eu quero errar. Eu quero errar. O senhor errou? O senhor não errou? Por que vai me deixar errar? Eu quero errar. Ele fala isso só como desabafo, mas ele não quer errar. Só que os conceitos dele são diferentes. O que ele faz nesse momento? Ele pega tudo aquilo que está no caráter dele, como Espírito, e avalia com tudo aquilo que a personalidade do pai e da mãe, e das referências sociais, mostram para ele. Então ele fica assim, essa presta, essa não presta, essa presta, essa não... Pô, presta, ele entra em conflito. E aí, eu vou dar uma fugidinha rápida, porque eu acho importantíssimo, nós pais, nesse momento, nós nos tornamos pais ausentes. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados em dar para eles aquilo que eles não querem. Eles não querem coisas. As coisas que eles estão recebendo, eles aceitam. Por quê? Porque aquilo é preenchimento do vazio que eu deixei. Porque quando eles vieram, nesse período antes da pré-adolescência, um pouquinho antes, nos mostrando algo que eles achavam importante, a gente não tinha tempo para ver, porque nós nos preocupamos conosco. Quando eles tinham um problema de transição dos 12, 13, 14 anos de idade, que tentavam passar as preocupações, os medos, as inseguranças, as mesmas inseguranças daquele ano, da época de 7 anos de idade, a gente não tinha tempo para ouvir. Nós estávamos ocupados com outras coisas. E eles se perderam. E diz um ditado que fala, se eu não cuidar do meu filho, a sociedade cuida. E se nós dermos sorte que a sociedade que vai cuidar é uma sociedade não trevosa, maravilha. Que hoje está difícil. Que tem 200 milhões de espíritos que foram, ou seja, segundo o Papa Divaldo, os umbrais estão fechados. Os espíritos que estavam lá vieram para cá. Porque é a famosa segunda oportunidade. Estão tendo uma nova oportunidade. Né? Então, se nós damos sorte, está tudo bem. Se não, está tudo errado. E a gente começa a lamentar. Né? Então, essa fase do jovem é importantíssima na nossa vida, porque aí é a pior fase que tem de nossas vidas como pais, como os avós. E a pior parte da vida deles como filhos. Porque nessa fase, o que acontece? Chama-se reeducação. Educar é difícil. É tão difícil que muitas vezes nós negamos essa fase. Mas reeducar é quase impossível. Sabe por quê? Quase impossível? Porque ele só vai mudar se ele quiser. Se ele quiser. Se eu tiver poder de convencimento e diga assim, me ressignificar na minha parte de umbral, olha o outro umbral de novo aí, gente. Porque assim, o meu umbral é o que? Eu achar que eu estou certo, o caminho é esse, e de repente eu acordo que eu estou errado. Eu vou ter que ressignificar, eu vou ter que me mudar, e contra todos os meus conceitos que eu cristalizei, para poder, se verdadeiramente eu quiser, modificar, ajudar meu filho a modificar. Sabendo que tudo que eu fizer não vai adiantar nada, porque depende exclusivamente dele. Isso é muito doído para nós como pais, como avós. É muito doído. E me diga, isso não é umbral? Qual é a diferença de André Luiz solitário, comendo terra, e nós sofrermos emocionalmente ao ver aqueles que amamos fazendo coisa que não queremos? Ou vendo eles sabendo que o caminho que eles estão seguindo é o caminho da dor.
dói muito mais em nós, não é assim? Que é um umbral pior do que esse? E se nós queremos um local, não, mas eu quero um umbral para mim local, me arruma um local que seja um umbral, aqui na terra, diz um, não tem não? A Síria, Coreia, China, matando pessoas, crucificando pessoas, os cristãos. A Síria, matando crianças, como se fossem animais, mesmo. Pior, aqui a gente se preocupa com o cachorro, lá eles matam crianças. Nordeste, crianças comendo barro, porque não tem o que comer, papelão. Isso não é um brau para aquela mulher, para aquela mãe, ver aquele filho comendo papel? Como é o nome disso, se não é um brau? O que é pior? Então, esse é um período muito difícil em nossas vidas. E finalmente, né, vou encerrar, e finalmente é a nossa fase, que é quando amadurecemos. Nós amadurecemos. E não existe dor maior do que nos decepcionar com nós mesmos. Não é assim? Amadurecemos, olhamos para trás, não construímos nada, achamos que não construímos, porque todos nós constroímos. Não existe essa regressão no processo evolutivo. Só que nós nos cobramos dizendo que não. O que nós temos para oferecer, o que nós fizemos até agora, tudo que eu fiz não valeu de nada. Entramos no processo umbralino forte da depressão. O depressivo é um morto-vivo. Estou mentindo? Não é isso? Ele não vive e não quer viver. Se isso não é umbral, eu não sei o que é. Tanto é umbral que hoje, a cada 25 segundos, alguém tenta se suicidar no mundo. 25 segundos. A cada 40 consegue. A cada 40 segundos uma pessoa morre, suicida. Imagina esse tempo que eu estou falando aqui, quantas pessoas iam suicidar nesse mundo. E o que é pior, crianças de 9 anos de idade, 10 anos de idade, em alguns países 7, 6 anos de idade. Isso não é umbral? Será que nós precisamos morrer para viver no umbral? A pergunta é essa. Será que para vivermos no umbral nós temos que morrer? Agora eu vou curtir minha vida doidada porque eu vou para o umbral mesmo? Será? Será que nós estamos vivendo? Será que o umbral não é que nós viveremos? Não é uma extensão do que estamos vivendo? Por isso que nós temos que fazer a mesma coisa que Saulo fez, que virou Paulo. Saulo, dizem que ele perseguia os cristãos, ele matava cristão, criança, velho, adulto. Só que quando ele encontrou Jesus, ele simplesmente não começou a se lamentar e sofrer por isso, não. Ele falou, parou. Quanta besteira que eu fiz? Mas não tem problema. Rabi, que é mestre, né? Que queres que eu faça? Ele falava, vá e divulgue o meu evangelho. Falou, tá feito, hashtag estou indo. E foi, sem olhar para trás, ressignificou sua vida. Então ele vivia no umbral. Saulo vivia no umbral. Dentro dos conceitos religiosos dele, vivia no umbral. De repente ele falou assim, parei, vou mudar. Essa transformação de Saulo para Paulo, ele ficou 3 anos no deserto, ressignificando sua vida. Ou seja, durante 3 anos foi o umbral de Saulo, se ressignificando, se mudando. E o que nós precisamos fazer? Se não estamos satisfeitos com a vida que temos, se estamos sofrendo, se estamos perdidos, vamos parar
agora, já. Eu não estou satisfeito, eu não quero isso para mim. Eu vou mudar a minha vida. Eu vou entrar num processo umbralino. Olha que loucura. Processo umbralino, não de sofrimento. Porque umbral não é sofrimento. Umbral é transformação, é mudança, é passagem. Só que nós cristalizamos essa mentalidade do inferno. Então vamos nos umbralizar todos os dias, nos transformar, nos modificar, para que a nossa vida mude. Nossa vida não vai mudar se nós não mudarmos as nossas decisões. Não adianta nada eu ficar lamentando e não mudar no caminho. E prometo que essa vai encerrar mesmo. Eu conto sempre essa história. Eu conto primeiro para mim, né? Mas vocês, graças a Deus, não são surdos, vão escutar. Gabriel até já tinha falado dessa história aqui na casa. Um caixeiro viajante passava todo dia por um posto de combustível, que ele ia de uma cidade para outra. Nesse posto ele escutava um cachorro chorando todo dia que ele passava. Aí um dia ele aumentou, ele não era assim para ver caminho de ninguém, mas aumentou, chamou o dono do posto, falou assim: olha, se eu me desculpar, eu trago do senhor, mas todo dia eu passo por esse cachorro aí chorando. O que está acontecendo com ele? Está doente? Não, o cachorro é super sadio, corre o dia inteiro para lá e para cá. Então por que chora todo esse horário? É que ele vai se deitar. Ué, mas não, sabe o que acontece? Ele é muito teimoso, ele é muito turrão. Então tem uma tábua de uma madeira que tem um prego bem na ponta, assim, justamente onde ele deita. Ele vai lá, deita em cima do prego e começa a chorar. Aí o cara fala: pelo amor de Deus, por que o senhor não ajuda ele? Não, pô, ele quer, eu não vou interferir. Que é o certo, que nós temos que fazer. Nós temos que orientar, mas jamais se envolver com as pessoas. Orientar sim, decisão da pessoa, inclusive nossos filhos. Nós temos que amparar, mas orientar, mas não tentar mudar a vida deles. É mesmo, mas a tábua é muito grande. Por que ele não vem mais para cá? Ele é assim mesmo, ele é sistemático, ele está ali. Tá bom, tudo bem, concordo com o senhor, mas não é uma questão de posição, está doendo. E ele está chorando. Aí ele riu e falou assim: olha, está doendo o suficiente para reclamar, mas não o suficiente para mudar. E nós somos assim. A gente reclama de tudo e de todos, mas nós não mudamos. Minha vida está uma droga, meu emprego não presta, meu marido é um saco, minha mulher é muito chata, mas eu não mudo. Então vou continuar com emprego uma droga, mulher chata, filho mal criado, porque eu não mudo, não é as pessoas. Os problemas não estão nas pessoas, estão em nós. São espíritos individuais e únicos. Então só depende da gente, tá bom? Então, ressignificando o umbral, eu desejo um umbral feliz para todos vocês. Que vocês tenham um umbral da felicidade. Que consigam de alguma maneira, de alguma maneira, esse é meu umbral. É que tá, o pessoal da hora de parar.